Olá pessoal, olá, bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Hoje nós vamos lidar com uma pergunta muito recorrente. Por que existe o mal? Por que Deus tolera o mal? Como é que nós conseguimos entender que um Deus bondoso permita que coisas más aconteçam? São perguntas recorrentes e são perguntas específicas que o profeta Abacuque fez. Por isso, dentro dessa proposta de estudo bíblico, de olhar para a Bíblia, olhar como ela trabalha, como ela elucida esses casos, como ela responde, é muito importante. Hoje, então, vamos estar aqui com o livro de Abacuque e nós vamos ter o eco destas perguntas. Por que o mal? Por que as coisas ruins acontecem? Por que Deus permite que isso aconteça? Sabe que logo nos primeiros dias ali, posteriores à inundação, à enchente, os alagamentos, aqui na região sul, teve uma menina bastante novinha que perguntou para o pai por que Deus, um Deus bondoso, permite que essas coisas tão tristes acontecessem. São perguntas angustiantes, perguntas que todos se fazem e que só uma sabedoria mais profunda, linkada à fé em Deus, pode responder plenamente. Vamos ver como que isso acontece aqui no livro de Abacuque. Essa é a proposta desse estudo bíblico de hoje. Lembrando que esse estudo é promovido pela comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e vou estar dialogando com vocês nesse momento. Livro de Abacuque, bem no início dele, começa dizendo assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? E tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que tolera a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Vejam, aqui está o clamor do profeta, numa linguagem bem poética dentro do original. Por que o mal? Também começa, por que não me ouves? Eu clamo pedindo justiça e isso não acontece. Por que eu tenho que ver tanta violência, tanta discórdia, tanto litígio? E o profeta aqui está denunciando coisas que ele via entre o povo de Deus. A maldade desenfreada ali correndo diante dos olhos do profeta. E ele não tendo uma resposta. Pois bem, se nós lemos esse texto continuamente, no primeiro momento talvez fique um pouco obscura a interpretação. Mas vocês vão ver que há uma sentença de perguntas e uma resposta elucidativa de Deus. E a resposta, o primeiro momento de resposta, também em linguagem poética, acontece da seguinte maneira das palavras de Deus: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Depois, no versículo 9, um pouco mais abaixo, diz assim: eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Um pouquinho antes, ali o verso 8, descreve a maneira desse exército chegar dizendo: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Vocês percebem aqui, ele está falando, e eu quero aplicar, quero que você entenda, ele está falando da entrada do domínio do povo da Babilônia. Os caldeus vêm. E é muito interessante que ele está colocando que ele está trazendo os caldeus. Eis que eu vou chamar os caldeus. Vejam o que está escrito aqui, pessoal.
Primeiro o profeta pergunta sobre o mal, sobre a impenitência, a arrogância, a soberba e a violência do povo. E a resposta é, olha, eu já estou trazendo os caldeus, povo violento, povo ligeiro, um exército que virá contra esse povo. Então nós temos aqui uma questão, um anúncio de admoestação e de castigo. E Deus está usando um povo iníquo, um povo distante de Deus, um povo idólatra, um povo que confia na força do seu próprio braço. Pode ver que no versículo 11, se você colocar os olhos aí na sua Bíblia, vai dizer assim: tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Ele está apontando para o povo caldeu. Eu estou usando ele, mas eles vão se tornar culpados por confiarem na própria força. É interessante o domínio, a soberania de Deus. É muito bem descrita nesse livro. A gente vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vê que Deus usa, inclusive, despende o mal para fazer a sua vontade. Não é Deus que opera o mal, mas ele utiliza também exércitos como esse para prevalecer a justiça contra aqueles que se desviam da sua santa vontade. E aí, se não bastasse as muitas perguntas já feitas, Abacuque continua agora se queixando de novo. São segundas perguntas, uma série de segundas interrogações que Abacuque faz. Acompanhe. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? Essa questão dos peixes do mar, né? O exército da Babilônia era lembrado, depois o profeta fala, como alguém que lança redes e colhe pessoas como se fossem peixes. O que está aqui por trás? O Abacuque está dizendo assim: mas tu és santo, tu és justo, e tu vais operar disciplina por meio de um povo mais injusto ainda do que o nosso, um povo mais idólatra, mais violento. Eu não entendo, ó Deus, como tu podes fazer isso? E é a pergunta que ele faz. E aí o versículo 16 até tem assim um contraponto do profeta dialogando com Deus, né? Ele diz assim: por isso ele oferece, o exército, a Babilônia, o rei da Babilônia, dos caldeus, por isso ele oferece sacrifício à sua rede, quer dizer, ao seu instrumento de dominação, e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio deles que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? E aí o profeta diz assim, depois das perguntas dele, ele diz assim: eu vou ficar na minha torre de vigia, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, quer dizer, ele apresenta a pergunta do porquê do mal, ele ainda reflete sobre essa prosperidade do povo dos caldeus. Pois é, Deus está usando eles como disciplina, mas olha a violência que eles estão usando. Como isso? Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, tentando compreender teus desígnios, tentando compreender e receber a tua resposta. E aí, então, Deus responde novamente no capítulo 2. Veja que tivemos a poesia em forma de pergunta de Abacuque, a resposta de Deus, nova queixa, nova pergunta, e agora uma nova resposta de Deus, a partir do versículo 2 do capítulo 2. E nessa resposta, ele coloca que essa é apenas mais uma nação que se erguerá e cairá. Assim como ela sobe na sua soberba e ganância, cairá nesta mesma ganância. É basicamente isso que Deus diz. Que ele utiliza esses povos que caem no seu próprio orgulho, que tropeçam na sua própria soberba.
E aí ele convida a esperança e a fé. Como, por exemplo, no final do versículo 3, como ele diz assim: mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Quer dizer, a resposta de Deus não tardará. Então ele diz que nações como essa, como os caldeus, apesar de operar em desígnio e ele operar disciplina por meio destas nações, elas mesmas, por confiarem na sua própria força e soberba, cairão. E aí então ele enumera 5 ais, digamos assim, 5 condenações contra 5 atividades humanas pecaminosas. Primeiramente, ele fala desses povos que crescem cobrando juros elevados dos outros, crescem em cima da pobreza dos outros, enriquecem em cima de juros abusivos. É o primeiro ponto. A partir do capítulo 2, no verso de número 9, ele fala da corrupção. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto. Quer dizer, ele age em corrupção, enche os bolsos e aí ele constrói algo como se fosse se proteger. Ai desse, porque a destruição virá, ele apronta. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa, ao destruir muitos povos. Depois, a partir do versículo 12, ele diz: ai daqueles povos, dessas nações poderosas, que à força escravizam outros seres humanos. Ou seja, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade, quer dizer, que abusa dos outros. E por meio dessa iniquidade faz crescer o seu império. Ai desses, porque parecem se dar bem, mas o tempo deles também chega ao fim. Depois ele ainda diz ai daqueles que usam do álcool, da bebedeira, para produzir imoralidade. Olha só, as palavras proféticas dizem assim: ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. E ele segue falando sobre essa iniquidade, a imoralidade desses povos que gastam-se em torno disso, se acham poderosos, ricos e que festejam em torno desta imoralidade. E por último, ponto 5, ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, dizendo, levanta-te. Pode o ídolo por acaso o ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Em outras palavras, ai daquele que faz os seus próprios deuses. Né? Ele fala em forma poética que pega a madeira e desacorda, quer dizer, eu faço um objeto de madeira e digo, esse é meu Deus. De prata, de ouro, e esse é meu Deus. A idolatria de colocar outros deuses. Interessante. Assim, Deus dá a resposta, ele diz, olha, eu sou soberano entre as nações. Eu uso, inclusive, as nações más para a disciplina, para o ensino de que as coisas desse mundo passam, mas não pense que eles vão passar impunes, eles cairão na sua própria soberba. E aí vem o capítulo 3, que é, digamos assim, depois de um tempo de reflexões em torno das ações, reações de Deus, o Abacuque apresenta a sua oração, ele apresenta o seu louvor de um Deus que usa todas as coisas, né? Ele começa falando, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e do decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E ele fala, né, Deus do louvor, da grandeza, e que usa também as coisas deste mundo para disciplinar e admoestar o seu povo. E aí então ele passa a falar desse poderio de Deus, ele exalta a soberania de Deus, ele diz que ele confia neste Deus. E ele diz que agora, ao contrário do que ele falou no início do seu livro, dizendo assim, mas por que a iniquidade prospera? Por que os maus se dão bem? Por que os injustos se dão bem? Ele acaba dizendo assim, pois eu vou fazer aquilo que Deus pediu. Eu vou esperar. Eu vou perseverar em fidelidade. Eu vou aguardar. Eu vou confiar, ainda que as coisas não pareçam estar dando certo. Eu entendo de fato que Deus tem os seus propósitos, que Deus tem os seus caminhos. E por meio desses momentos ruins, de litígio, de dificuldades, eu vou aprender, eu vou crescer. E aí termina com essa bela poesia,
quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus és a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Assim ele termina o livro, né, que começa questionando sobre o mal. Ele compreende que o mal tem a sua própria origem, que não é em Deus. Ele tem essa percepção de que, apesar de Deus não operar o mal, Deus inclusive usa o mal para ajudar, para provar, para purificar, para admoestar e exortar o seu povo. E por fim, ele diz: diante de tudo que eu aprendi, né, eu vou ficar na torre de vigia aguardando, nas respostas que eu recebi, a minha decisão é: eu continuarei fiel a Deus. Ainda que a figueira não dê frutos, ainda, né, que a oliveira me decepcione, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, quer dizer, ainda que as coisas deem mal. O salmista Davi diria: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? Aqui Abacuque diz: ainda assim eu louvarei a Deus, o meu Salvador. Assim nós passamos esses 3 capítulos desse profeta, o profeta Abacuque, profeta que antecedeu a queda de Jerusalém para a Babilônia, um tempo em que ele já anunciava que Deus estava chamando os caldeus para providenciar esse momento de admoestação, de advertência, de exortação ao povo, para provar o povo. E voltando então, lá no capítulo 1 ele pergunta: por que existe o mal, a violência, o litígio, a corrupção entre o povo? Diz: Deus, por favor, o Senhor não é Deus, olha só o que está acontecendo entre o povo, tudo isso. E aí Deus responde: calme, eu vou usar até o próprio povo para disciplinar esse mal. Vou usar os caldeus. Aí o Abacuque pergunta: mas tu vai usar alguém mau, alguém que tem outros deuses, alguém que confia na sua própria força? Sim, eu uso. Eu sou soberano entre as nações. Mas não se preocupe, espere, eles também terão seu fim. Cairão na sua própria soberba. E de fato o ciclo das nações acontece exatamente desse jeito. E ele então deixa, estou recapitulando aqui, os 5 ais. Ele diz: ai dessas nações que usam, primeiramente ele fala aqui de juros abusivos, que economicamente exploram outros povos. Depois ele fala: ai daqueles que vivem de corrupção, que roubam dos outros, que se apropriam do que não é seu, que constroem castelos em cima disso e acham que estão seguros. Não estão, mostrarei que não estão. Uma hora vai acontecer alguma coisa que isso muda. Depois ele fala daqueles que usam o álcool e abusam da imoralidade, das grandes festas imorais. Depois ele diz, o ponto 4, ai daqueles, aliás, o 3 é da escravidão, desculpa, que constroem as suas riquezas em cima do suor e do sangue de outros. Aí o 4, a imoralidade e o álcool. E o 5, a idolatria. E aí vem o capítulo final do livro de Abacuque, que é o 3, que é essa resposta, dizendo: olha, eu vejo que Deus é soberano, que ele pode voltar a avivar, que ele age sempre de novo de acordo com a sua santa vontade. E aí ele diz: por isso continuarei fiel, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda assim continuarei fiel a Deus, o Salvador, porque ele é justo e misericordioso. Age em sua ira, mas também em seu amor. Confiemos nesse Deus e também tenhamos, como diz aqui Abacuque, uma torre de vigia, que é onde nós ficamos em nossas orações e reflexões, pensando na palavra de Deus, que ilumina a vida da gente, que nos dá diretrizes, nos dá novo ânimo, perseverança e fidelidade, mesmo para enfrentar dias difíceis como enfrentou o Abacuque. Esse é o nosso estudo bíblico de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e especialmente haja no seu verbo eterno, preservando e fortalecendo a tua fé. Até a próxima.